as 3 coisas que impedem que a gente dê o primeiro passo em algum projeto, em algum desejo, em alguma vontade que a gente tenha. Tem uma música que é um forró que eu gosto bastante, que fala que toda caminhada começa no primeiro passo. E parece uma coisa óbvia, mas muitas vezes a gente não se dá conta que a gente quer começar a caminhada correndo, né? A gente não quer começar nem andando, a gente quer realmente já iniciar lá na frente. E muitas vezes a gente se desestimula de começar essa caminhada justamente porque a gente não entende que para que a caminhada seja feita é preciso um passo de cada vez. Então, eu vou falar sobre isso hoje. Boa noite, Fabi. Então, eu vou falar sobre os 3 erros que nos. Os 3 erros não, os 3 comportamentos que nos impedem de iniciar alguma coisa. O primeiro comportamento que atrapalha que a gente comece alguma coisa é a falta de informação. Então, esse é o principal motivo, muitas vezes, que a gente não começa algo. Por exemplo, eu sempre ouvi falar do Pilates, mas todo mundo brincava, falava que Pilates era coisa de velho e tal. E eu não sabia do que se tratava. Até eu ter uma doença de velho, né, dor nas costas, e me indicarem o Pilates. E aí eu fui conhecer e acabei adorando. Então, às vezes a gente cria preconceitos, não sabe como funciona uma coisa, e a gente não dá o primeiro passo para fazer aquilo. Boa noite, Ana Flávia. Então, esse é o primeiro comportamento que atrapalha a gente de iniciar alguma coisa. Hoje eu estava fazendo uma consultoria aí do pessoal que fez a Semana do Amor Próprio e de uma pessoa, e ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse pra mim assim: "Nossa, eu achava que o psicólogo só lidava com depressão e ansiedade. Eu não sabia que eles podiam lidar com o meu comportamento." Então, quer dizer, às vezes ela nunca buscou um conhecimento porque ela nem sabia o que aquele conhecimento poderia trazer. Então, o principal, né, o principal comportamento que impede é a falta de informação. Então, a gente precisa ter um comportamento de buscar ser mais curioso, saber mais como que as coisas funcionam, buscar mais informações de como a gente pode se beneficiar e como também a gente quer fazer, do que a gente quer fazer. Eu quero fazer um curso, eu quero estudar, eu quero iniciar uma academia, né? Como que eu faço isso? Às vezes falta informação. E quais são os outros 2 comportamentos que a gente tem que também nos atrapalham de seguir adiante? São 2 medos. O primeiro medo, que às vezes a gente não leva muito em consideração, é o medo de ter sucesso demais, né? O medo de conseguir uma coisa muito boa. Então, às vezes, a gente não acredita que a gente vai conseguir algo muito legal. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Imagina, eu não vou conseguir. Então, às vezes, o medo é tão grande que você nem consegue se imaginar conquistando aquela coisa que é importante para você. E parece uma coisa que se fala, nossa, nada a ver, mas tem muito isso, né? Como que eu vou lidar com esse sucesso? Como eu vou lidar com essa coisa que eu quero que aconteça? Às vezes eu quero muito, sei lá, uma casa nova, mas eu tô tão apegada na casa antiga que eu tenho medo desse novo, né? Mesmo que seja um novo bom. Então, às vezes o nosso comportamento acaba atrapalhando a gente pra gente não conquistar isso. E uma terceira coisa é o medo do fracasso. Eu acho que esse é o mais paralisante, assim, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, um projeto, um estudo, iniciar alguma coisa, mas tem medo de fracassar, né? O que os outros vão pensar por eu ter começado, não ter conseguido, ou o que eu vou pensar, como eu vou me sentir se eu não conseguir, e a gente não aprende a lidar com os fracassos e acaba nem tentando. E muitas vezes poderia ser uma situação em que eu tivesse sucesso, mas como eu nem tentei, eu não vou saber. Então esse medo do fracasso acaba deixando a gente muito paralisado. E a gente tem que aprender a lidar com o erro, porque o erro é humano e o erro vai acontecer o tempo todo. Então, se a gente tem medo de errar, não vamos conseguir fazer nada na vida, né? E a gente tem que, ao invés de olhar o erro como um fracasso, tentar olhar esse erro como um aprendizado. Então, o que eu posso aprender com isso? O que isso vai me agregar? Como eu posso fazer daqui em diante? Boa noite, Val.
Acedino, Elineide, boa noite. Hoje eu tô aqui falando sobre os 3 comportamentos que nos impedem de iniciar um projeto, de começar uma coisa nova, que são falta de informação, medo do fracasso e medo do sucesso. Por incrível que pareça, nós temos aí comportamentos que nos boicotam sem que a gente perceba. Então, fiquem de olho nesses comportamentos. E hoje, tô boazinha hoje. Boa noite, Shirley. Como eu quero incentivar vocês a começar uma coisa, então hoje eu vou passar aqui uma novidade para vocês. O que acontece? Estou encerrando hoje a Semana do Amor Próprio, mas muitas pessoas me pediram, né? Queriam começar, mas tem alguma dúvida. E qual é o principal medo das pessoas? Ah, eu nunca fiz nada online, não sei como funciona. Aquela coisa do novo que eu falei, né? O que nos impede de iniciar. Muitas vezes não saber o que tem lá na frente. Então, hoje eu estou disponibilizando a primeira aula da Semana do Amor Próprio de maneira gratuita. Então, se você quiser, me manda no direct, eu quero, que eu vou entrar em contato com você amanhã e você vai assistir essa aula. Porque eu quero que você experimente, eu quero que você ultrapasse essa barreira do medo. Eu quero que você consiga falar, não, eu vou tentar, né? Muitas vezes a gente procrastina, a gente deixa para depois, a gente enrola numa coisa que a gente poderia fazer por esses medos. Então, hoje eu quero incentivar vocês a vencer esses medos através de uma coisa que eu sei que vai fazer bem para vocês aí. Então, manda lá um eu quero lá no meu direct ou por aqui mesmo, que eu entre em contato com vocês e eu vou disponibilizar essa primeira aula aí de forma gratuita para quem nunca teve uma experiência online, vai ser a primeira vez. E eu queria fazer uma pergunta que uma vez eu ouvi e eu achei muito interessante. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Pensem nisso, porque às vezes o medo, a falta de informação, vai paralisando a gente e a gente não vai evoluindo, né? A gente vai deixando de fazer coisas novas, a gente vai deixando de dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, a gente fica parado. Então pensem, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez?